Olá, seja muito bem-vindo ao Em Pauta. Hoje vamos discutir um tema que ainda é tabu em muitas esferas da sociedade: a prostituição ou chamado mercado do sexo. Vale lembrar que em 2002, o Ministério do Trabalho e Emprego incluiu na classificação brasileira de ocupações o chamado profissional do sexo. Mas para esse profissional ter reconhecimento, ainda não há regulamentação. O profissional do sexo exerce atividade legal no Brasil. O ilegal é a exploração da atividade. E para a gente aprofundar mais sobre este assunto, o Em Pauta recebe o professor da Faculdade de Direito da UFO, Renato Oliveira, e também a doutora em Ciências Sociais, Flávia Teixeira. Doutor Renato, o senhor tem uma tese de doutorado publicada que fala sobre os trabalhadores do sexo e seu exercício profissional, um enfoque pelo prisma da ciência jurídica trabalhista. O que traz dentro dessa tese? Bem, boa noite, Petri, boa noite, professora. É com muita satisfação que me dirijo aqui na TV Universitária para falar sobre essa tese de doutoramento, que na verdade foi um grande trabalho no sentido de um trabalho muito profundo, porque eu tive que pesquisar em diversos materiais em diversos países e também em outras áreas do conhecimento, até porque na área jurídica não há estudos acerca do tema, que é o marco legal para que nós possamos reconhecer a prostituição. Ora, como você bem mencionou na introdução, o Ministério do Trabalho e Emprego, desde 2002, na Classificação Brasileira das Ocupações, classifica o trabalho do profissional do sexo, e que eu chamo de trabalhador do sexo, como uma atividade, esse trabalho como uma atividade autônoma, mas que ainda não tem qualquer tipo de regulamentação. E o que se proíbe é a sua exploração, como você disse. Eu sustento que o que é proibido, de fato, é a exploração. O problema é o conceito que nós temos de exploração. O que é exploração do sexo? Afinal, vale lembrar que recentemente, em 2009, nós tivemos uma alteração no Código Penal. E, por exemplo, um crime já antigo, tinha uma redação arcaica, que era o crime de casa de prostituição, né, que proibia a existência de casas de prostituição no país, teve a sua estrutura toda remodelada. E hoje o que se proíbe? Casa em que ocorra exploração sexual. Então, alguns entendem que a prostituição é uma forma presumida de exploração sexual. Não foi isso que eu constatei no meu doutorado. O senhor que aprofundou nesse assunto, só para a gente ficar bem entendido, já que o Ministério do Trabalho e Emprego reconhece aquele profissional do sexo que a gente vê nas ruas, nas esquinas, pelas noites afora, ele não está ilegal? Não. Tecnicamente, eles são profissionais autônomos e, aliás, devem recolher INSS, e eles não trabalham de maneira ilegal. O que é ilegal, é considerado ilegal hoje, a mantença de profissionais do sexo, sejam mulheres, homens, travestis, enfim. O senhor tocou num ponto interessante, não é mesmo, Sim. Doutora Flávia Teixeira? Porque quando se fala de profissional do sexo e o Ministério do Trabalho e Emprego recomenda-se esse termo profissional do sexo, não se trata só da mulher, da prostituta, se trata de ambos os sexos que exercem esta função, que trabalham com o corpo. São travestis, né? Algumas travestis. A primeira classificação do Ministério do Trabalho e Emprego trazia como um sinônimo de profissional do sexo travestis e transexuais. Por força do movimento social, esse termo foi retirado, porque travestis e transexuais podem também exercer a profissão, a ocupação, né, de trabalhador do sexo, mas trabalhador do sexo são homens, mulheres, né, e os homens muito conhecidos como michês, embora pouca visibilidade, mas eu penso que tem um elemento que a tese do Renato me traz muita alegria, né,
é da gente poder pensar a dificuldade que a gente tem de verdade de reconhecer como trabalho. Se a gente trouxer para a cena o ocorrido há poucos meses, né, em relação à campanha do dia 1º de junho, que é o dia das prostitutas, né, e que o Ministério da Saúde faz toda uma campanha de positivação dessas trabalhadoras e o Ministério da Saúde retira a peça do ar por força da bancada evangélica, né, mas acredito eu que não só da evangélica, há um consenso moral em torno da prostituição, porque tinha uma peça que trazia "sou prostituta e sou feliz". Isso, na minha percepção, é uma grande contradição, porque se eu reconheço como trabalho, por que o trabalhador não pode ser feliz exercendo a sua profissão? Mas a senhora acredita que isso induziria as pessoas que têm essa tendência de ser um profissional do sexo a seguir esse caminho e não pensar em outras vertentes? O que eu fico pensando é que existe uma grande confusão e um grande julgamento moral em relação à trabalhadora do sexo. Porque a ideia da trabalhadora do sexo, e aqui a gente vai pensar mais a prostituta porque é a imagem mais recorrente, né, é que tem que ser uma pessoa explorada, sofrida, vítima. Não se consegue pensar que uma ocupação pode ser fruto de uma escolha. E se é uma escolha, eu posso ser realizada e posso ser feliz na escolha que fiz. Então, o governo brasileiro, através dessa posição do Ministério da Saúde, disse também para nós o que ele pensa da prostituição. Né? Ele trouxe para uma seara moralista a discussão da prostituição. Doutora Flávia Teixeira, a gente vai fazer um breve intervalo e em pauta volta para discutir mais sobre o profissional do sexo. Toda criança alfabetizada até os 8 anos. O Brasil está mobilizado para cumprir este compromisso, para que toda criança saiba ler, escrever e fazer as operações matemáticas básicas na idade certa. O trabalho já começou. Durante os próximos 2 anos, os professores do 1º ao 3º ano do ensino fundamental serão beneficiados por cursos de aperfeiçoamento e bolsas de estudos. As escolas receberão novos materiais pedagógicos e recursos digitais. E com avaliações periódicas, será possível acompanhar o desempenho de cada aluno em todo o país. Você também faz parte deste compromisso, com o presente de cada criança, com o desenvolvimento de um país inteiro. Para saber mais, acesse pacto.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. O Em Pauta está de volta, hoje discutindo sobre o profissional do sexo, este reconhecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego desde 2002. Eu quero conversar com o Dr. Renato Mussosa, que tem esse trabalho, uma tese de doutorado publicada sobre os profissionais do sexo, né, em seu exercício da profissão. Eu queria perguntar para o senhor, normalmente a gente vê na mídia, tem até filme contando isso, o profissional do sexo é aquela pessoa que não deu certo em nada e acabou indo vender o corpo. O senhor identificou isso ao longo do seu estudo? Não, rigorosamente não identifiquei. Aliás, faço justiça aqui também à fala da professora Flávia, porque, na verdade, nós não podemos reputar uma escolha, muitas vezes, não que o trabalho sexual seja necessariamente uma escolha. Muitas vezes é ditado por várias forças, inclusive forças físicas, né, que obrigam a mulher, o homem, enfim, a se prostituírem. Mas, em muitas ocasiões, é fruto de uma escolha. Algo me tocou, o que me tocou, na verdade, nessas entrevistas, todas que eu fiz pesquisa de campo para esse trabalho. O senhor chegou a ouvir bastantes profissionais do sexo? Sim, sim. Eu ouvi tanto profissionais do sexo. Ambos os sexos, doutor? Ambos os sexos, sim. Mulheres, homens, e eu quis dar um particular enfoque ao travesti que se prostitui. O travesti que se prostitui, porque eu acho que tem uma peculiaridade aí. Identifiquei, então, muitas variantes. Na verdade, uma moça me relatou o seguinte: ela trabalhava como empregada doméstica, recebia algo em torno de um salário mínimo, enfim, que hoje seria R$ 678. Pois bem, como
trabalhadora do sexo, ela conseguia oferir renda de aproximadamente R$4.000 por mês. Ela obteve sucesso, é claro, nessa nova etapa. Então, com esse dinheiro, ela conseguiu ajudar os pais, ajudar a família. Foi uma escolha, e aí é o que eu quero firmar, o que eu quis firmar com a minha tese. É uma escolha legítima. Uma escolha legítima e que não merece um julgamento moral. Por exemplo, como se nós estivéssemos induzindo ou incentivando as pessoas à prostituição. Na verdade, se se trata de uma ocupação lícita, não é tráfico, afinal de contas não é tráfico de drogas, por exemplo, que é algo proibido por lei, enfim, qual o problema em se ter a escolha por essa profissão? Doutora Flávia Teixeira, quando a gente fala dessa escolha, ou acabei indo por este caminho, a gente sabe que isso vem cercado de preconceitos. Quando a pessoa opta por seguir este caminho, ainda existe mais preconceito ou não? Como que a senhora vê essa situação? Então, eu entendo que o preconceito ele vai também marcar as pessoas segundo a classe. Então, nós temos prostitutas de luxo, né, prostitutas que trabalham no mercado do sexo, mas que atendem uma determinada clientela e que se posicionam numa determinada forma, que elas muitas vezes nem mesmo são chamadas de prostitutas, são acompanhantes, né, tem uma outra discussão colocada. Mas a grande dificuldade que nós temos, eu acredito, para a própria regulamentação da profissão, é a gente entender o que se vende nesse comércio. Né? Se é um mercado, o que está à venda? Né? O que está em questão na questão da prostituição? Né? Você usou um termo muito interessante, você disse vender o corpo. Eu me lembro da Lourdes, que é uma das mais antigas prostitutas que nós temos, né? Que constrói no Pará, antes mesmo do advento da internet, essa discussão de trabalho em rede, e que funda a Rede Brasileira de Prostitutas. E eu escutei da dona Lourdes falar uma vez, olha, eu não vendo o meu corpo, porque se eu vendesse, eu seria estelionatária, porque eu não posso vender aquilo que eu vou levar para casa. Mas, doutora Flávia, a gente vê esses exemplos que a senhora está citando e a gente fica curioso em saber. Existe um preconceito já dentro da atividade, mas também existe um preconceito prévio, porque muitos entendem que estas pessoas, como a senhora citou o caso lá do Pará, foram por este caminho porque não deram certo em nada. E isso é de fato identificado aqui na nossa região também? Então, na verdade, eu penso que tem que haver um outro lugar para se chegar a essa discussão. O Brasil, em 2008, recebeu foi a primeira consulta nacional sobre AIDS, direitos humanos e prostituição. O governo federal organizou em Brasília e foi muito interessante ver dentro da rede, né, ou conversando com a rede, uma prostituta que era secretária bilíngue de uma grande empresa internacional. E ela escolheu deixar essa profissão para assumir a posição de profissional do sexo, porque era muito mais rentável. Então nós temos que pensar no mercado de trabalho. Né? E que aí, agora, o que me importa? Pensar como o direito vai nos ajudar a garantir direitos. Porque se uma profissional do sexo hoje adoece, apesar dela recolher INSS, como que a gente vai garantir que ela tenha licença saúde relacionada a DST, por exemplo? Até mesmo porque essas pessoas estão mais susceptíveis a determinadas doenças. Agora, doutor Renato Mussoça, o senhor também, ao longo dessa tese de doutorado, ao longo do trabalho do senhor, ouvindo esses personagens do trabalhador do sexo, também identificou pessoas que dizem que não se sentem vendendo o corpo. Sim. Aliás, me marcou muito uma profissional do sexo que me disse basicamente essas palavras. Ela não me identificava, claro, como professor ou pesquisador, enfim, ela me identificava como advogado, simplesmente. Então ela dizia o seguinte, falava assim, doutor, falava isso, mas por insistência me acabou me tratando com mais liberalidade. Falava assim, mas quando você atende um cliente, o que você faz? Eu
redijo uma petição, assino, tal. Você, o que você usa? Eu falei, bom, o cérebro, a mão para digitar, para assinar, enfim. Ela falou, você dá o seu cérebro? Eu falei, não. Você dá a sua mão para o cliente? Não, não leva com ele. Ela falou assim, então, também nada do que é meu é levado com o cliente. Eu uso de partes do meu corpo para oferir renda, assim como o senhor. Eu falei, essa é a definição perfeita. A definição dessa moça foi a definição perfeita para o que eu penso sobre a prostituição como escolha, como uma escolha profissional e que é legítima. Agora, as formas como o direito pode encarar isso é que nós temos que começar a examinar. Por exemplo, eu não vejo hoje obstáculo algum a, por exemplo, ao trabalho associativo dos profissionais do sexo. Por quê? Porque já que é um trabalhador autônomo, por que não trabalhar de forma associada, em cooperativas, né? E a partir daí ter contribuições, e inclusive com isso também cadastrá-los todos no INSS, como já foi feito. Houve até uma reportagem, porque o primeiro cadastramento de alguém como profissional do sexo no INSS foi em 2011, o sistema do INSS sequer estava preparado para receber isso, e aí a pessoa quis se cadastrar como profissional do sexo, apesar de dizer, não, se cadastra como uma coisa qualquer. Não, mas porque existem doenças e riscos que são inerentes à profissão do sexo. Então, a partir daí, eu acredito que os trabalhadores começam a ter uma proteção um pouquinho melhor, mas há mais por fazer. Tá certo, doutor Renato Mussosa. O Em Pauta continua tratando os assuntos que envolvem o profissional do sexo e no próximo bloco nós vamos saber dos nossos convidados os riscos que esses profissionais estão sujeitos. É um minuto já e a gente está de volta. Parceria Cultura e Educação vai fazer da escola pública um lugar de encontro, criação e circulação da diversidade da cultura brasileira. O artista é um excelente educador. Através da arte, ele provoca um despertar. Você pode usar da arte como elemento pedagógico. O artista, o mestre de capoeira, o coquista, o cordel, o sambador, todos podem ser um bom educador. Você que é artista, ponto de cultura, museu, arte educador, agora pode desenvolver um projeto cultural em parceria com a escola pública. Apresente sua ideia no Mais Cultura nas Escolas. Eu acho que a gente aprende com o corpo, a gente aprende fazendo, a gente aprende experimentando. E as artes, elas fazem isso. Participe do programa Mais Cultura nas Escolas. Construa seu projeto com uma escola parceira. Acesse o portal do MEC. Ministério da Educação. Governo Federal. Nosso Em Pauta está de volta, tratando os assuntos em torno do profissional do sexo, repito, já reconhecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego desde 2002. Doutora Flávia Teixeira, o preconceito, a gente já falou que ele existe, a gente já comentou sobre personagens que estão na tese de doutorado do doutor Renato. Eu queria perguntar para a senhora, e os riscos que esses profissionais estão sujeitos? Então, o maior risco, na verdade, que penso, né, é a vulnerabilidade que eles estão expostos, está exatamente situada na esfera do Estado. O Estado é o maior agente produtor de vulnerabilidade dessas pessoas quando o Estado não regulamenta a profissão, não é? Porque quem vai dar segurança para essas pessoas no exercício de sua profissão? Quem vai discutir qual é o processo de aposentadoria? Em quanto tempo se aposenta? O que é periculosidade? O que é insalubridade? O que é uma condição insalubre de trabalho? Então, se para todas as outras profissões nós já temos de alguma forma, essas garantias, as trabalhadoras e os trabalhadores do sexo, não. Esses profissionais estão no limbo, porque muitas vezes a grande justificativa vem recoberta de uma moralidade. É muito difícil ainda para a sociedade imaginar alguém que trabalha vendendo uma força de trabalho que está situada na esfera do desejo, do erotismo e que traz para a cena a genitália, que traz para o sexo para cima da mesa.
né? E aí essa é a grande questão que dá um grande nó na cabeça das pessoas, né? O entendimento de como é que se faz toda essa regulamentação, porque na verdade o que as pessoas perguntam o tempo todo é o que está em jogo ou o que está em venda nesse comércio. Doutor Renato Mussoça, professor de Direito da UFO, a doutora está nos expondo que o Estado é ausente nessa questão. Por quê? O Estado desconhece a atividade? Muito ao contrário. O Estado conhece desde há muito essa atividade. Aliás, ela já foi regulamentada em alguns períodos, inclusive aqui no Brasil. Isso para não citar, claro, Grécia, enfim, períodos da antiguidade, mas no próprio Brasil, século XIX, houve um período que foi mais regulamentarista, mas por questões de saúde pública, enfim. Mas o que acontece? Daí também nós temos essa origem. O Código Penal, que é de 1940, ele traz algumas figuras, por exemplo, umas figuras até estranhas. Facilitação na prostituição, induzimento à prostituição. Quer dizer, se eu aconselhar alguma pessoa, não continue na prostituição, bom, eu sou um criminoso. Como? Eu nunca vi ninguém condenado por isso. Outra questão, é claro, o Estado conhece e mais, tira proveito dessa situação. Por quê? Qual o problema? Como é criminalizada, como as casas de tolerância, como se diz, os bordéis, enfim, são criminalizados ainda, o que acontece? Nós temos uma espécie de corrupção das forças primárias do Estado. Leia-se, polícia, às vezes Ministério Público, delegado, enfim, eu ouvi muitos relatos nesse sentido, paga-se propina para essas pessoas, para que elas não denunciem a atividade, porque é criminosa, para que não denunciem, enfim, que isso não se torne um processo criminal. Um pequeno detalhe, em toda cidade desse país, eu faço aqui um desafio, eu quero ver uma cidade desse país em que não se tenha casa de prostituição. Uma. Todos nós sabemos que elas existem, nós sabemos onde elas estão, e a polícia sabe melhor ainda. Todos sabem. Só que para o Estado é interessante manter a situação tal como está. E não, por exemplo, fazer uma releitura daquele crime que eu havia falado de casa de prostituição, que agora seria casa de exploração sexual. Ou seja, a partir daí, se nós recriarmos o conceito de exploração sexual, nós podemos, inclusive, reconhecer o proprietário do bordel, da casa de tolerância, chamem como quiserem chamar, como um empresário, um empreendedor, e que tem empregados, e que aí garante todos os direitos sociais previstos, tanto na Consolidação das Leis do Trabalho, como no artigo 7º da Constituição Federal. Doutora Flávia Teixeira, se a situação hoje é diferente, não é mais crime, se todo mundo sabe que existe e aonde estão instalados, como funcionam e assim por diante, qual o entrave maior que a senhora acredita? Ainda é a sociedade conservadora que não deixa o bonde andar? Eu vou te dar um exemplo. Em 2010, misturado com toda a discussão da prostituição, nós vamos ter uma grande discussão sobre tráfico de pessoas, que só veio complicar o nosso campo de trabalho. Em 2010, houve uma reportagem que dizia da ação da Polícia Federal que desbaratou uma quadrilha no Rio de Janeiro. Fui ler com cuidado e essa quadrilha dizia respeito a dançarinas e mulheres que atuavam nos bastidores de programas de TV. Essas mulheres acompanhavam deputados, políticos, atores para fora do país, passar semanas, às vezes, e voltavam. E diziam de tráfico. E eu fiquei muito curiosa para tentar entender o que eles estavam chamando de exploração sexual. Essas mulheres diziam que elas combinavam o preço, que elas decidiam o programa, que elas recebiam em média R$25 mil por acompanhante. Onde está a exploração? O que diz que isso é exploração? Então, assim, recobre-se o preconceito com a palavra exploração. A senhora acredita que na maioria dos casos são assim? É o profissional quem dirige a sua atividade? O Néstor Perlonge
que é um antropólogo, né, foi um antropólogo, ele tem um livro que é clássico, que chama O Negócio do Michê. E ele diz que toda e qualquer relação no comércio sexual, no mercado sexual, é regida por um contrato. Né? É um contrato verbal, mas é o contrato que se faz. Então toda a ação é contratual, ela é resolvida antes de se entrar no carro, né? E é claro que ajustes podem acontecer durante o processo, mas se tem um contrato verbal que é a ética da profissão. Já que é um contrato verbal, a gente está chegando no final do nosso Em Pauta de hoje. Eu queria que o doutor fizesse suas considerações finais e queria também perguntar para o senhor se há mecanismos para que esses profissionais do sexo se protejam. Existe esse contrato verbal e quem contrata, como deve se proteger, doutor? Sim, pois bem, o contrato, como o Néstor Perlonger disse, eu li esse livro, utilizei também nas minhas referências bibliográficas. Esse contrato, hoje em dia, eu posso dizer que ele é passível de execução judicial, porque é um contrato absolutamente lícito, o de prestação de serviços sexuais. Então, um contrato de prestação de serviços sexuais, seja ele verbal, seja ele feito por escrito, esse contrato garante, tanto ao profissional do sexo quanto ao seu cliente, tudo o que pode ser, todas essas negociações, tudo como pode se desenrolar para um desfecho, enfim, que seja satisfatório para ambas as partes contratantes. Né? Agora, a minha maior preocupação, nesse momento, é em relação aos profissionais do sexo que não trabalham de forma autônoma, e sim subordinada a uma espécie de empregador, entre aspas, que seriam os proprietários de bordel e tudo mais. A esses eu gostaria de ver reconhecido, como eu já vi em apenas dois julgados no Brasil, reconhecidos como relação de emprego, para que aí se garanta FGTS, 13º salário, férias, insalubridade, periculosidade, e aí sim possamos discutir questões eminentemente trabalhistas para garantir a proteção desses profissionais. Tá certo, demandas em lutas no Brasil, né? Quero agradecer a presença do Dr. Renato Mussosa, da doutora Flávia Teixeira. O nosso Em Pauta de hoje fica por aqui. Eu te espero no próximo programa.